Fala meus players, como é que vocês estão? Tudo bom? MX aqui na voz. No episódio passado nós encerramos o arco do recrutamento, finalmente essa primeira parte aí do mangá. E agora nós vamos ver como é que nosso Prota e os colegas dele vão reagir na tropa de defesa. Então, bora lá! É isso aí, galera. Após os acontecimentos do capítulo anterior, nós fomos levados a 2 meses de time skip e nós já voltamos com o Ishikawa terminando o treino dele. O Ishikawa, galera, que evoluiu muito nesses 2 meses, ele adquiriu 10 pontos com o traje dele acima, ou seja, ele estava com 8, conseguiu ficar com 18. Inclusive, o Iharu fica até com um pouco de ciúmes dele, porque ele tá alcançando ele. Até porque o tempo de treino do Iharu foi 2 minutos e 15 segundos, do Ishikawa foi 2 minutos e 35, ou seja, tá bem próximo ali e a concorrência tá batendo. Aí, pra descompensar a balança, né, simplesmente a Shinomiya com 1 minuto e 16 segundos o tempo de treino dela para combate e liberou 55% de poder, enquanto os caras estão ali brigando em torno dos 18, a Shinomiya já tá com 55. Não à toa, ela sempre atrai muitas atenções. O Izumo já tá olhando para ela e pensando que quanto mais ela cresce, mais ele parece mediano. Mas aí, meus queridos, o Aoi já chega e fala para ele se preocupar com ele mesmo, porque ele já chegou ao mesmo nível de poder. E aí a gente vê que tanto o Aoi quanto o Izumo estão com 25% de poder, galera. E 1 minuto e 59 de tempo de treino. Só que o Izumo, que não é bobo nada, já vira e fala que quando for a vez dele, ele vai passar o Aoi. Aí todo mundo começa a se encarar um pro outro, tensão no ar, e do nada vem aquela voz lá no fundo. Kefka e Bino, 6 minutos e 39 segundos, poder de combate liberado 1%. Galera, depois de 2 meses ele conseguiu liberar 1% de poder. E aí ele já fica todo feliz, já vai pra cima da Shinomiya. E ele todo feliz falando dos 1%, e ela vira e fala que 1% não é nada, que ela atingiu 55%. Não era pra ele estar tão feliz assim, tão exagerado. E aí o Hoshina já vira e fala que nesse ritmo o Kefka vai acabar sendo expulso da tropa de defesa, porque ele tá naqueles 3 meses lá de teste, porque ele entrou como cadete, ele não entrou já como membro da tropa. Aí já tá apertado. Após isso, galera, todo mundo encerrou o treino, todo mundo tá tranquilo. Hoshina já vira pra tropa e fala pra todo mundo dar 10 voltas. Como eles reclamam, ele aumenta pra 15, porque tem que ser exigente, né? E o pessoal lá da equipe central, aquela mocinha que sempre fica lá, que até agora nós não sabemos o nome dela, já vira e fala que os recrutas desse ano são bem mais animados, e ele concorda, justamente para essa competitividade. No outro quadro, nós já vemos ele no descanso, após o treino, Kefka reclamando da crueldade do Hoshina. E aí a gente já vê que o Aoi já tá pra cima do Ishikawa com aquele velho e bom bullying, reclamando, falando que os bíceps dele tem muito a desenvolver. E o Ishikawa, que não fica atrás nem nada, vira e fala que os deles são iguais aos do Aoi, até porque o tempo de treino deles é muito parecido, e realmente é. O Izumo não entende por que tá assim, mas ele percebe que o Ishikawa é bem mais competitivo do que ele achava. Aí, observando a cena, o Kefka já levanta e fala pra eles pararem de brigar e prestar atenção nos bíceps dele. E realmente ele é até forte, hein? Mas aí ele tá ali com aquela barriguinha, e o Iharu já vira e fala que com essa barriga aí ele é a vergonha da tropa. Ah, é só aquela velha boa zoeira. Aí chega quem? O Aoi, né? Já chega todo trincado no shape ali. O Ishikawa e o Iharu só vêm assim e já vão logo se esconder dentro da banheira. E ele sem entender nada da situação. Todo mundo ali tomando banho junto, eles começam a falar das motivações deles para entrarem na tropa. O Iharu foi porque a Ashiro salvou ele no ginásio. O Izumo foi por causa da família dele e por causa da Capitã Ashiro. E o Aoi também é por causa disso. Aí o Kefka comenta que Ishikawa, que a influência da Shinomiya é enorme. Aí o Ishikawa já vira e fala que é porque ela é uma heroína nos tempos atuais deles. E ele toma um susto. Aí do nada todo mundo já começa a gritar, porque o Kefka vira e fala que cresceu com ela. Aí todo mundo já fica apreensivo, ninguém acreditando. Aí na hora que ele tá saindo da banheira, só pegam ele ali por trás, já viram e falam pra ele que ele vai ficar lá contando tudo. Passa um tempo após ele contar que cresceu com ela, do que ela gostava, em que dia ela nasceu.
A gente já muda pro quadro da Shinomen e a outra membro da tropa entrando no dormitório e vendo todos eles deitados, com o Ishikawa abanando eles. Até porque o Ishikawa já sabia da história, não faria sentido ele ficar lá ouvindo, né, galera? Aí outra menina vira e fala que foi por ficar muito tempo conversando no banho, na água quente lá. E ela chega perto pra ver como é que o Kefka tá. E aí a menina ao fundo já vira e fala que era por causa da Capitã Ashiro. A Shinomi já fica com aquela cara de brava lá, né, reclamando dos homens. E vai embora. E aí, galera, enquanto tá todo mundo dormindo, todo mundo descansando, tá lá o Kefka no meio do refeitório lá, só estudando, e já chega o Hoshina pra ele lá. Enquanto ele tava pensando que seria demitido em 3 meses. Ele até toma um susto, mas o Hoshina já fala que dormir também faz parte do treinamento. E ele vira e fala que não pode ser demitido. E aí o Hoshina já chega uma daquela, que é por causa da capitã. E ele até pergunta como ele sabe, mas o Hoshina já vira e fala que tudo que é falado ali dentro ele sabe. O Kefka fica até com medo, assim, porque ele avisa que escutou ele no banho, já toma aquele susto. Mas aí ele vira e fala pro Hoshina, ele é sincero, eu quero lutar do lado dela. Aí o Hoshina com aquela cara, então você tá atrás do meu cargo, né? Ele fala que não, mas logo fala que sim, que é o cargo dele que ele quer. E o Hoshina já bate na mesa, coloca umas chaves e fala pra ele ir embora daqui a pouco, porque ele não vai abrir mão do cargo dele, mas se ele quiser tentar, pode tentar, e é isso aí, deu até uma esperança pro Prota, fica todo bobinho. Ele vira e fala pra ele não se apegar muito aos outros membros da tropa, porque nesse trabalho que eles estão, pessoas podem morrer a qualquer momento. Aí, enquanto ele acaba de fechar a boca, a sirene já toca. O pessoal do dormitório já acorda, menos o Iharu, e já estão preparados para ir pra ação. E o Hoshina só vira pro lado e fala, vamos lá. E aí nós vemos o quadro do Kefka indo para sua primeira missão pela tropa de defesa. Bem, galera, após se equipar, nós já vemos todos os membros da tropa de defesa dentro dos caminhões, indo em direção ao local em que os kaijus estão. Inclusive, rola aquela encarada do Shinomi com o Kefka, porque ela começa a lembrar como foi a história e como ele contou a história pra ela de por que ele se transformou em kaiju. Aí ele fala que depois que ele comeu, ela toma um susto, porque ele comeu um kaiju nesse caso, né? Se fosse uma comida normal, até que ela não teria achado tanto problema. Aí ela vira e fala que não é pra ele se entregar, mas que também ela não vai falar, mas se ele for uma ameaça pra humanidade, ela vai parar ele. Aí ela começa a lembrar disso no caminhão, encara ele mais uma vez, e do nada ele só incha as bochechas e o pessoal já avisa pro Hoshina que ele vai vomitar lá dentro. Após isso, nós somos levados para o centro provisório da tropa de defesa, já com o pessoal chegando, a Ishikawa ajudando o Kefka, porque o Kefka tá detonado por causa do enjoo. E ao longe nós conseguimos ver no fundo o Honju, esse kaiju mestre que tá aqui dessa vez. Chegando no local e tomando suas posições, o Hoshina começa a contextualizar. Ele explica que esse kaiju vivia no subsolo até ele chegar na fase reprodutiva e subir para a superfície. Basicamente serão 3 pelotões na ação, um sob liderança do Hoshina, o outro sob liderança do Ikagura e o último sob liderança da Nakanoshima. Inclusive da Nakanoshima é o que vão ficar o Izumo e o Aoi. E do Ikagura vão ficar Iharu e o Ishikawa. Eles explicam como esse local foi construído, que esse específico onde eles estão foi feito propriamente para eliminar kaijus, não tem instalações importantes como hospitais, corpo de bombeiro, essas coisas, nem estradas principais, ou seja, não tem uma densidade populacional ali. Eles explicam que o trabalho é basicamente eliminar os kaijus menores que estão junto com esse Honju. É uma tarefa importante que vai definir a escala deles e que os pilotões ficarão responsáveis por isso, tendo os novatos na retaguarda sendo a última linha de defesa. Ou seja, os mais velhos vão à frente e os novatos vão ficar atrás. Dito isso, começa a operação. O Hoshina pergunta se mais alguém tem alguma dúvida. Ninguém demonstrou dúvida, então ele mandou eles irem para cima e demonstrarem do que são capazes. Aí começou, todo mundo já foi correndo para cima. O Kefka sente a pressão do que é estar na tropa, mas também se sente animado ao mesmo tempo. Isso conversando com o Ishikawa pelo canal separado deles. E eles começam a primeira missão de fato indo para cima.
Shinome, obviamente, já toma a frente e vai pra cima com tudo. E o Kefka já manda pro Ishikawa pra ele não morrer. E o Ishikawa fala a mesma coisa. E aí eles já se deparam de frente com o primeiro Kaiju filhote. É, galera, cada dia eles estão mais próximos dos objetivos, hein? Dessa vez eles vão enfrentar uma épica batalha contra esse Kaiju aí. Devo trazer pra vocês o mais rápido possível. Galera, só peço em troca que se inscreva, deixa o like aí pra apoiar o canal. Que eu vou estar trazendo pra vocês conteúdos com melhores qualidades, cada vez com mais frequência. Então eu peço só seu apoio aí. No mais, tamo junto, compartilhe esse vídeo se você gostou. Até a próxima, fui!